Estamos de volta, campeão! Seja muito bem-vindo ao Papo de Campeão, o podcast que vai te acompanhar pela busca na vaga da universidade. Eu sou a Cândice e tá faltando aqui a minha alma gêmea. Cadê você? Sou eu, estamos de volta. Somos o casal da redação e hoje a gente tem um convidado pra lá de especial. Eu não tenho nem roupa, acho que quase que eu vim pelada aqui, porque eu não tenho roupa para receber uma pessoa tão especial como essa. Antes de chamar o nosso convidado, eu quero dar as boas-vindas a um outro mestre da literatura, o nosso parceiraço de trabalho nessa iniciativa super legal, que é o Clube dos Profs, o deuso da literatura, professor Edir, muito bem-vindo! Salve, boa tarde, Cândice. Tudo bem, João? Nossa, expectativa imensa para conversar aí. Vou seguir aqui então. Edir, desculpa se eu cortei aí alguma coisa que você sumiu para a gente por um tempinho. Daqui a pouco você retoma então aquilo que você estava falando. Eu vou chamar aqui o cara, a bola da vez, para a gente já começar nessa metáfora de futebol. Vamos fazer ornar aqui com o livro dele, né? Que, aliás, é uma das obras obrigatórias da Federal do Paraná. E se a literatura fosse um jogo, ele é o nosso camisa 10, né? O nosso craque das palavras. Ele só dá bola dentro nos artigos da Folha de São Paulo. É um exímio comentarista da língua portuguesa, né? Ele é o cara que nos ajuda tanto nas nossas aulas. Aqui a gente vira e mexe os textos dele em prova, em aula. Ele dribla com maestria o tédio, nos enche de lances geniais nas suas narrativas e análises. A gente recebe hoje o nosso admirado Sérgio Rodrigues, autor de O Drible, para conversar sobre, olha aí, campeão, cinema, literatura, futebol, jornalismo e, claro, que a gente não vai deixar de lado a tua prova da Federal do Paraná. Então se prepara porque a bola tá rolando, a resenha vai ser de alto nível. Seja muito bem-vindo, Sérgio Rodrigues. Cândice, muito obrigado. Obrigado por essas palavras exageradíssimas que você acaba de proferir. Aqui eu estou até pensando em encerrar a conversa aqui, porque daqui vai ser para baixo. Eu não tenho como ficar à altura dessa apresentação. Mas muito obrigado, João. Obrigado, Edir. Vai ser um prazer bater um papo com vocês hoje. Bom, vamos começar então. E daqui a pouco eu passo a bola para os meninos aqui, mas eu queria fazer a primeira pergunta, que daqui a pouco a gente vai entrar na prova. Você escreveu romances, né? Inclusive o Drible é um romance maravilhoso. Eu tenho uma história meio de futebol na minha vida. Não sei se meus pais estão na live aí, mas meu pai foi um dos fundadores do Paraná Clube, que agora acabou de cair para a segunda divisão de volta. Eu tenho uma história enorme no futebol e eu fui ler teu livro por conta disso, mas ele tem uma subjetividade das relações maravilhosa. Então você fez romances, crônicas, contos, ensaios, mas você começou mesmo no jornalismo, né? Como é que foi essa tua transição para a literatura? É a mesma coisa? Está tudo junto e misturado? Tem um limite? Eles se complementam? Como que funcionou para você? Olha, Cândice, na verdade, eu não diria que eu comecei pelo jornalismo, eu comecei pela literatura mesmo. Porque eu, com 14 anos de idade, eu tomei a decisão assim, de que eu seria escritor. Uma decisão meio temerária, estranha até para um menino da cidade. E mais estranhamente ainda, eu levei isso adiante, eu levei isso muito a sério. Eu me tranquei no quarto, comecei a escrever uns contos na época, enfim, contos adolescentes, contos que mais tarde eu reneguei todos, mas que foram uma grande escola, assim, um grande aprendizado. E assim, o jornalismo veio, na verdade, depois, porque quando eu comecei a chegar na idade, enfim, de escolher uma profissão, eu já não era tão bobo mais de achar que escritor fosse uma profissão, né? No Brasil, escritor não é uma profissão, escritor é um ofício, é uma paixão, é um monte de coisa que você quiser, mas não é exatamente uma profissão. Você não sai por aí batendo na porta pedindo emprego de escritor, né? E o jornalismo apareceu assim, apareceu como a alternativa mais adulta, mais racional e mais cautelosa para ter uma vida profissional ligada a escrever, ligada às palavras, né?
E então, assim, na verdade, o jornalismo atropelou aquele projeto do menino que queria ser escritor, porque o jornalismo é uma carreira apaixonante, envolvente e tal, e a minha carreira como jornalista decolou muito rapidamente, e acabou adiando um pouquinho essa estreia em livro, que só veio rolar depois dos 30 anos de idade. Mas, na verdade, assim, para ser fiel à cronologia mesmo, a literatura veio primeiro. Legal, você então começou a escrever e aí o jornalismo veio como carreira e depois veio o amor da literatura. João, a bola é tua. Ó, deixa eu só colocar aqui um comentário que é muito legal já do Rafael ali, ó. Nunca pensei que gostaria tanto de uma leitura obrigatória quanto gostei de O Drible. A história me envolveu tanto que devorei o livro em menos de uma semana. Sensacional, hein? Esse poderia ter sido o meu comentário. Acho que o Rafael está representando uma galera aí que acha a mesma coisa, né? Então, não sei, Sérgio, eu não tenho uma obra premiada como a sua, mas depois desse. Quando você atinge jovens nesse nível, já foi, né? Já chegou onde queria, né? Imagino que nós aqui da literatura, né, das letras, acho que esse é o que revela onde a gente queria chegar. Vai lá, João. Muito bacana, muito bacana. Então, eu queria lembrar um pouquinho, falando aí da sua coluna na Folha, né? Os nossos alunos sabem da coluna, porque a gente as usa em sala, né? Tem muitos textos seus muito bons, inclusive na semana passada, do Brain Rot, a gente usou, e eu queria voltar para um texto que você fez um pouquinho antes da prova do Enem, muito interessante, em que você comenta como há uma certa artificialidade nas redações nota 1000 do Enem, cheia de outros sim, cumpre salientar, destarte, né? Você até comenta lá um cruzamento de Rui Barbosa com Rolando Lero, né? E realmente acaba criando um texto meio falso, meio esquisito. E juntando aqui no raciocínio, e isso tem muito a ver com o que você faz ali recorrentemente na Folha, é uma visão muito interessante que você tem de linguagem, que é raro no jornalismo. Raro, eu posso dizer assim, em quem tem ensino superior. O padrão é preconceito linguístico, né? Criticar quem comete desvio de norma, algo assim. A norma curta, como você lembra, né, como você mesmo fala, em referência ao professor Faraco. Então, eu queria ver como que essa tua visão de língua, como que às vezes os leitores recebem isso, como que você entende um texto que seja, digamos assim, bom, que seja um texto sofisticado, mas que ao mesmo tempo não seja a embromação bacharelesca, como você comenta naquele texto. Uhum. Rapaz, essa minha militância na praia da língua e da linguagem, ela começou quase 25 anos atrás já. Já passou por vários veículos e tal. É uma coluna que eu sempre mantive no ar, com formatos diferentes ao longo da história e tal. Agora eu estou há 8 anos na Folha falando disso, né? Uma coluna que substituiu do professor Pasquale, que tinha ficado, sei lá, 18 anos à frente da coluna. E assim, mas era uma outra coisa, né? O que o professor Pasquale faz e fazia é uma coluna de um professor de português. E eu não queria que fosse exatamente esse o meu trabalho desde o início, quando eu comecei lá em 2001. Eu achava que já tinha muito professor de português fazendo isso com muita competência, mas que havia uma lacuna aí, talvez uma demanda reprimida, que eu não sei se existia na época, mas que eu acho que com o tempo passou a existir de fato, por uma abordagem um pouco mais arejada e lúdica e tal, da língua e da linguagem, porque eu acho que é uma pena a gente só pensar a língua em termos de certo e errado, né, essa coisa binária do certo e errado, que é muito presente na escola. Talvez a gente pode discutir, talvez com boas razões, talvez não, eu não sei, eu não sou professor, né? Agora, eu sou escritor, e eu acho que quando se fala sobre a língua apenas em termos de certo e errado, a gente está deixando de fora o que ela tem de mais legal, o que ela tem de mais revelador, o que ela tem de mais emocionante, inclusive.
estruturante de quem nós somos, né, da nossa cultura e tal. E então eu comecei a fazer isso. Agora eu confesso que no começo eu era quase tão ignorante sobre questões linguísticas quanto a maioria dos jornalistas. Os jornalistas, tradicionalmente, têm uma visão muito normativa da língua. É uma visão antiga, é uma visão muito tradicional. Pode ser justificada, inclusive, pela necessidade de se manter uma redação minimamente coesa, em termos de estilo, de formatação de texto, mas, com certeza, empobrece quando você começa a tratar da língua no sentido mais amplo, como a língua que é falada pelos brasileiros nas mais diversas situações, das mais diversas origens, uma diversidade regional imensa, enfim, tinha muita coisa a falar sobre a língua. E eu comecei a estudar. Então, assim, aquela ignorância primordial com que eu entrei nesse mundo, eu acho que rapidamente foi sendo corrigida por leitura, por conversas, assim, em pouco tempo eu tinha muito orgulho de ser amigo de grandes linguistas brasileiros. Você acabou de citar o mestre Faraco, que é meu amigo, que é meu leitor, enfim, eu tenho muito orgulho disso. E eu acho que essa coluna acabou cumprindo um papel que é o papel da divulgação científica, né? Quer dizer, eu não sou um pesquisador, eu não sou um professor, eu não sou um cientista da linguagem, mas eu acho que a minha coluna cumpre um papel de elo, né? Papel de ligação entre quem produz conhecimento na academia, quem produz conhecimento linguístico, e quem é um leigo habituado a uma dieta muito convencional sobre o que seria a língua. Isso, você pergunta se isso é bem recebido. Já foi bem mais mal recebido por muitos leitores do que é hoje. No começo era uma coisa que ofendia muita gente. Assim, se sentia claramente que o cara queria uma resposta simples para a dúvida dele. Ele não queria saber se, olha, isso aí está em evolução, isso aí um dia foi considerado erro, mas hoje há controvérsia. Essa é uma conversa que ofendia muita gente. O cara queria saber o que ele ia responder para passar na prova e ponto, né? Então, assim, qualquer tentativa de botar a língua num painel histórico um pouquinho mais sofisticado e relativizador das certezas que as pessoas, em geral, trazem a tiracolo quando se fala de língua. As pessoas têm muita certeza. Quanto menos sabem, mais certeza tem, né? Eu acho que isso aos poucos foi mudando. Assim, hoje eu recebo bem menos mensagens agressivas, irritadas, indignadas, quando eu trato a língua como uma coisa um pouco mais como um fenômeno social histórico que ela é, né? Mas ainda tem. A língua, ela acaba sendo um palco de embates políticos, ideológicos e tal. Tudo se reflete muito ali, né? Então, de alguma forma, é uma coluna que acaba sendo mais quente do que seria uma coluna tradicional que tratasse apenas de gramática, por exemplo. É interessante que você comentou que o cara às vezes quer o que vai cair na prova, né? E agora as provas estão mudando, então acho que isso também ajuda a mudar todo esse também ajuda. Agora cai Sérgio Rodrigues com Caetano Galindo na prova da Federal, né? Então vai mudando lembrado, esse pensamento. Eu acho que o sistema todo está se mexendo, né? Agora, por outro lado, tem um movimento contrário que eu acho que a gente talvez pudesse até chamar até de reacionário, espontâneo, nada organizado, mas de páginas de português na internet que proliferaram de uma maneira descontrolada nos últimos anos e que, em geral, chegam com uma visão ultraconservadora, né? Do tipo que faria Napoleão Mendes de Almeida corar, assim, de vergonha. É curioso isso. Então, assim, é um momento meio contraditório. Acho que tem avanço e tem recuos. Bom, eu vou colocar o Edir na roda. Tem uma pergunta aqui que eu acho que é para você. O que significa RDC, é isso?
Coração de campeão. Eu vou colocar o Edir na roda aqui, que ele tá desesperado para conversar com o Sérgio, pelo amor de Deus, a gente tá Tô ouvindo essa troca de passos daqui, tô apreciando, né? Mas prazer imenso estar aqui e ter essa oportunidade. Sérgio, aproveitar para fazer o gancho, então, das questões da linguagem, com a linguagem que é o futebol e com essa analogia genial que você construiu na sua obra e que naturalmente está presente na nossa cultura, né? Essa analogia entre o futebol e a nossa identidade. Você percebe uma diferença também em relação, por exemplo, ao parâmetro que a gente tinha de futebol mais licencioso que a gente tinha lá na época do Pelé, por exemplo, na época do Peralvo, nosso personagem fictício, que a gente já alçou a condição de mito aqui, e esse futebol de hoje, porque parece que a gente também tem algo um tanto quanto tecnicista nessa, né, nessa jogada de hoje, na maneira como o futebol se apresenta hoje. Será que a gente pode fazer um paralelo também com essas questões da linguagem que você estava colocando, da linguagem ser usada sem aquela criatividade, sem aquela licenciosidade? Parece que a linguagem do futebol também carece um pouco hoje de resgatar aquela criatividade, aquela malemolência. O que você acha disso? É uma boa questão, Edir. Eu não sei, rapaz. Eu acho que o futebol no Brasil, não, aliás, não só no Brasil, o futebol contemporâneo, né, o futebol de hoje, ele tem muito pouco em comum com aquele futebol que está retratado no drible, né? Que a gente pode chamar de era romântica do futebol e tal, em que ele, de fato, eu acho que isso é um mito, mas os mitos não são mentiras, né? Os mitos são representações que têm uma influência cultural enorme. O mito do futebol como fundador da nação brasileira, de certa forma, ou pelo menos um dos pilares da nossa autoestima, da nossa autocompreensão, ele se constrói num momento que tem muito pouco a ver com o futebol de hoje, esse futebol ultra profissional, muito rico, riquíssimo, bilionário, né? Que é um espetáculo mundial, enfim, em que o Brasil não tem mais o protagonismo, não tem mesmo. E eu acho difícil que volte a ter, inclusive, né? E esse protagonismo, no começo era um sonho nacional, e mais tarde ele se comprovou verdadeiro de uma maneira apoteótica, né, com 3 títulos seguidos e tal. Esse protagonismo é que era muito fundador dessa autoimagem enfim, tão dramaticamente importante para o Brasil, assim, para a cultura brasileira. Eu acho que tem mudança de linguagem, acho que tem mudança de negócio, tem mudança econômica, tem mudança geopolítica, tem um monte de mudança no futebol. E de alguma forma, eu acho que tudo isso, quer dizer, essa perda de protagonismo brasileiro ficou muito marcada pelo 7-1. Acho que o 7-1 não que tenha tudo acontecido ali, mas ele fica como um marco de uma mudança, de uma virada de página mesmo. Eu acho que pós 7-1 tudo é diferente no futebol brasileiro, no modo como a gente encara o futebol brasileiro. E é curioso que o livro saiu um pouco antes do 7-1, né? Eu me dei conta disso. Ele saiu em 2013, é um livro de agosto, se não me engano, de 2013, portanto, menos de um ano antes da Copa de 2014, antes da grande tragicomédia do 7-1. Eu fiquei me perguntando se eu teria tido... se o livro existiria, se o drible existiria, ou pelo menos se ele existiria da mesma forma como ele é hoje, se eu tivesse demorado um pouco mais a terminar. Talvez eu tivesse sentido a necessidade de voltar e reescrever um monte de coisa por causa do 7-1. Eu realmente acho que houve um corte epistemológico ali. E agora fico contente de não ter passado por isso. Quer dizer, ele é meio que talvez um epílogo, né, o requiem, assim, de uma era mesmo, de uma era inteira. Agora, se essa ponte entre o futebol mais tecnológico, tecnocrático de hoje
e a linguagem, eu não sei se dá para fazer de maneira tão direta, eu tenho dúvidas, sabe? Mesmo as metáforas todas do futebol como representação brasileira e tal, que são antigas, algumas são até uns clichês bem cristalizados, o país do futebol e tal, eu queria, no livro, lidar com elas, trazê-las para dentro do livro, mas, ao mesmo tempo, manter uma certa distância crítica delas, quer dizer, como a ideia fosse celebrar o mito da grandeza incomparável do futebol brasileiro e questionar esse mito ao mesmo tempo, né? O quanto tinha aí das perversidades da sociedade brasileira, o quanto elas não estavam ali também estão, né? O racismo está ali, o machismo está ali, quer dizer, eu queria que isso tudo fosse considerado também junto com a coisa da grande celebração do futebol. E eu acho que é mais ou menos isso, quer dizer, o livro, ele só, eu não sei se quantas pessoas sabem disso, eu já andei falando por aí, ele é um livro que me tomou muitos anos de trabalho, né? Entre começar e terminar mesmo, foram 17 anos. E é claro que eu não fiquei fazendo só isso nesses 17 anos, né? Eu escrevi outros livros, tive filhos, enfim, eu não fiquei lá parado na frente do computador 17 anos. Mas entre escrever, abandonar, voltar, retomar, mudar de rumo, jogar fora, foram 17 anos, o que eu acho meio absurdo, assim, que eu não tenho a menor intenção de gastar mais 17 anos, nem tenho esse tempo todo para gastar mais 17 anos fazendo um livro. Mas aconteceu. Tem uma cena no teu livro, bem no começo ali, que é aquele gol perdido, né, do Pelé, né? É esse? É o gol perdido lá, a descrição, uma descrição muito rica. Eu uso na sala de aula essa descrição e peço para eles fazerem descrições de outras jogadas daquela mesma maneira. Eles se encantam muito com isso, né? Porque a gente fala do drible como um livro de futebol, até por conta do título também, para quem não leu, mas não é de futebol, né? Ele explora traição, memória, tem uma visão muito filosófica do futebol. Juntando um pouquinho o que você falou, né, a questão do Brasil, o país do futebol, eu acho que hoje o Brasil é o país do cinema, né? Hoje a gente já não está nessa questão ali do futebol. Mas o que te levou a explorar esse tema do futebol? Você está falando que foi há 17 anos, talvez isso explique um pouco mais. E o que te instiga nessa hora, então, né? Você trata ali de paternidade, você falou que começou isso, talvez antes de ser pai ainda, né, pelo que você está falando. O que te instiga, então, nessa hora de escrever? Como que foram esses 17 anos aí para você produzir esse drible? Olha, o pontapé inicial, para ficar no vocabulário do futebol, o pontapé inicial do drible realmente foi dado antes de eu ser pai. Pela primeira vez. E não tinha na ocasião, não tinha nada a ver com paternidade, era um conto sobre um jogador chamado Peralvo, que teria poderes sobrenaturais. O Peralvo era protagonista de um conto curto, que eu achava que estava muito bonitinho, mas que estava muito anedótico. Eu não queria que a história se esgotasse ali. Eu achava que para esse conto funcionar, ele precisaria ter um painel histórico em torno da história, né? Em torno da anedota do craque mágico. E construir esse painel foi que me tomou esse tempo todo. Enfim, o projeto acabou ficando muito ambicioso, cobrindo 50 anos de história do Brasil. Eu acho que quando eu tive essa primeira ideia, eu não estava pronto para escrever esse livro. Eu não tinha condições técnicas de escrever o drible, sabe? Eu precisei escrever outros livros para ir aprendendo a escrever o drible. A questão da paternidade como algo central na história, né? É possível que tenha a ver com o nascimento do meu filho. Nesse meio do caminho eu fui pai e tal. Quer dizer, possível que isso tenha ajudado, mas essas coisas são muito misteriosas. A gente não sabe muito bem de onde vem, né? Você vai pegando pedaços de experiência, de coisas que você vê, que você lê. Eu li muito livro de futebol,
para escrever o Drible, mas assim, eu acho que a centelha inicial mesmo, assim, vem do fato de eu sempre ter ouvido, desde pequeno, que a literatura brasileira tinha uma dívida com o futebol. Isso era quase que um clichê. Assim, de vez em quando tinha uma matéria, alguém estava falando isso no jornal. Que como é possível que um país com um futebol tão importante tal não tivesse um grande romance de futebol. E eu tomei aquilo como um incentivo. Assim, olha, já que está todo mundo falando que não tem, vamos tentar fazer, né? Vamos tentar preencher essa lacuna. Eu acho que essa foi a motivação, digamos, inicial. Sempre fui fã de futebol, sempre joguei muita pelada, fui repórter esportivo, fui cobrir Copa do Mundo, enfim. Então, de alguma forma, eu acho que eu fui me preparando, não de maneira consciente, mas eu fui me preparando a vida inteira para fazer aquilo que todo mundo falava que estava faltando fazer, né? Se eu conseguir, eu não sei, mas eu acho que a motivação inicial era essa mesmo, sabe? Legal, Sérgio. Tem sensacional isso, Sérgio. Eu vou aproveitar o gancho, porque, assim, eu quando faço, por exemplo, escolhas de obras, eu creio que o elaborador da lista da UFPR tenha tido também esse feeling, né? A gente procura fazer com que o estudante leia o Brasil, né? Então, assim como A Vida Futura, por exemplo, é uma obra que também nos faz ler o Brasil, ou ter uma releitura do Brasil, buscar, né, algo essencial em nós, eu acho que esse livro, o Drible, ele tem muito desse poder, né? E aí eu me deparo com uma passagem que diz o seguinte, Sérgio, olha só, vou recordar um pouquinho de um trechinho que me chamou bastante atenção aqui. Fica contando histórias dos craques do passado, procurando no futebol uma imagem de corpo inteiro da nacionalidade. Sabe esse papo? Uma contribuição qualquer à marcha da civilização, mestiçagem, tolerância, jogo de corpo, antropofagia, besteiras do gênero. Essa é a fala do Neto, né, a respeito aí desse discurso e dessa visão de mundo do pai, né? Então, nesse choque, nesse conflito de gerações e de valores, assim, o que você percebe assim em relação a essas novas gerações e a capacidade delas de enxergarem, né, nesse futebol da era romântica, por exemplo, como você falou, ou em autores como Machado de Assis e José de Alencar, essa essência de quem nós somos, essa nossa identidade? Você tocou num ponto muito interessante, Edir. Eu acho que eu tenho uma obsessão com esse negócio de refletir sobre o Brasil, o que é ser brasileiro, o que significa ser brasileiro, o que esse país pode ou não pode dar de contribuição legal para o mundo, né? E eu acho que todos os meus livros têm um pouco disso. Romance Elza, a Garota tem isso, o livro de contos A Visita de João Gilberto a Novos Baianos também traz, enfim, grandes ícones da cultura brasileira para dentro da ficção, justamente para tentar pensar, enfim, refletir sobre quem nós somos. Eu já parei para pensar, isso não foi um projeto que eu tenha feito de maneira consciente, não. Um dia eu parei para olhar para trás e vi que essa linha aí das preocupações com o Brasil meio que unificava tudo, né? Livros que de resto são muito diferentes, né? Os meus livros são muito diferentes uns dos outros e eu gosto que seja assim. Eu procuro sempre fazer um livro diferente do outro. Mas essa questão do Brasil fica lá meio que permeando tudo. E aí eu parei para pensar se isso é uma preocupação ainda presente na cabeça das novas gerações. E eu tenho dúvidas, eu acho que não é, ou pelo menos não é da mesma forma que era para a minha geração, em que a gente entrou no jogo cultural. Eu sou nascido nos anos 60, eu sou velho pra caramba. A gente entrou no jogo cultural ainda com essas ideias de que, até de um certo otimismo nacional, que era muito típico da época, e que a ditadura, enfim, não conseguiu
destruir completamente, né? Aquela geração que estava dando as cartas culturais naquele momento, acreditava numa visão um pouco utópica do Brasil, do quanto o Brasil tinha a contribuir para o concerto das nações, com a mensagem, com a tolerância, com um país que lidava com as suas desigualdades raciais de uma maneira mais criativa, menos dogmática, enfim. Existia um otimismo, inclusive racial, e que era considerado legal, era considerado progressista, né? Isso passou a ser denunciado pelas novas gerações como uma coisa que era mascaradora de conflitos, como uma coisa que era, na verdade, uma outra face da mesma velha opressão. E eu acho que isso corresponde a uma mudança de visão de mundo que não é só brasileira, que é uma mudança de visão de mundo muito maior, né? E aí eu acho que quando o Neto faz aquele comentário super ácido sobre as visões românticas do pai dele, ele está trazendo um pouco essa discussão, o quanto ainda é possível se acreditar numa promessa de nacionalidade que nos redima, que redima o Brasil de todos os seus terríveis pecados sociais e políticos ao longo da história. Eu acho que já foi mais fácil acreditar nessa promessa. Acho que anda difícil acreditar nessa promessa. O que tem um lado bom, porque dá uma sacudida em coisas que realmente eram talvez uma mitologia vazia. Acho que a gente precisa atualizar uma série de compreensões sobre que país é esse. Agora, por outro lado, está deixando a gente um pouco sem parâmetro, um pouco pulverizado, um pouco dividido demais. E talvez seja, sei lá, talvez chegue um momento em que a gente consiga encontrar uma síntese disso aí. Um meio termo, uma síntese entre a rejeição da nacionalidade e esse abraço meio bocó na nacionalidade, sabe? Perfeito. Eu queria trazer a nossa audiência aqui, que está fazendo umas perguntas interessantes. Tem um comentário, né, do Peter, falou perfeito, na Copa de 70 eram os meus heróis. Eu acho que ele está falando 94 aqui. Na Copa de 94 eram vilões, machistas, mentirosos, negociantes. O Sérgio está certíssimo. Sobre o futebol antigo e o futebol moderno, quando você traz ali. E mais ou menos nessa linha da simbologia, tem uma pergunta bem interessante, o Rafael, que ele fala qual seria o simbolismo do peralvo. Ele representaria quem ou o que do Brasil de hoje, né? Se é que dá para falar isso, você fala que sempre né, tem muitas influências. E uma pergunta, já deixo também uma pergunta super cabeça, elaborada, que é o que você acha do Neymar no Santos? Olha, qual seria o simbolismo do peralvo? Pergunta do Rafael. Não, eu acho que o simbolismo do peralvo, cada leitor precisa encontrar o seu. Assim. Eu acho que o que me fez, quando eu falei que eu escrevi um conto chamado Peralvo, e depois eu passei anos e anos tentando criar um país em volta desse jogador, é que eu acho que o Peralvo ele está tentando dizer alguma coisa profunda sobre o Brasil. O que exatamente, eu acho que é um pouco misterioso, e a ideia é que seja mesmo, justamente para atiçar a imaginação dos leitores. Agora, se você pensar bem, ele é apresentado com uns traços meio de Macunaíma, inclusive um pouco da linguagem do Mário no Macunaíma aparece lá naquele trecho passado em Merequendu, quando ele nasce e tal. Esse veio mitológico, digamos assim, do futebol, está muito presente nessa figura do Peralva. Eu queria que ele fosse um símbolo do potencial imenso da criatividade popular brasileira e, ao mesmo tempo, e por isso mesmo, um símbolo de como tudo isso foi abortado pelo golpe de 64. Né? As datas, inclusive, batem bastante bem com isso. O golpe de 64 coincide mais ou menos
com o fim da carreira do Peralva. É como se ali a gente tivesse matado uma potencialidade mágica que nós tínhamos, né? Isso é uma simbologia, assim, talvez mais óbvia, mais à flor da pele no livro, mas o fato dele ter poderes mágicos, dele ser filho de uma mãe de santo, dele ser filho de uma mulher brasileira preta com um norueguês aleatório, isso também deve querer dizer alguma coisa, não sei bem o que, mas essa coisa da mestiçagem e da magia, de alguma forma, eu acho que simbolizam também aquela visão utópica do Brasil que a gente estava falando, que foi muito importante para a cultura brasileira até os anos 60, 70, e que depois passou a perder potência. Eu acho que o Peralvo encarna um pouco isso também. E, enfim, mas antes de mais nada, ele é um personagem de ficção. Eu não queria que ele fosse uma alegoria só. As alegorias elas em geral são muito chapadas, e eu queria que ele fosse humano mesmo. Eu queria que ele fosse que o leitor acreditasse que existiu uma pessoa chamada Peralvo que fez aquilo e aquilo e aquilo, né? E o engraçado é que o Peralvo, embora ele seja o personagem mais, digamos, não realista do livro, né, ele é o que mais fez tentativas de pular do livro para a vida real. Mas tem um livro o Peralvo, quando ele vem para o Rio de Janeiro, lá do interior, ele vem jogar no América do Rio. O América do Rio é um time que praticamente desapareceu, mas que teve seus momentos de glória, e quando ele chega, ele estava num bom momento. E um dos últimos americanos do Brasil é o jornalista José Trajano. Ele não vai gostar de eu falar que ele é um dos últimos americanos, mas ele é um dos mais apaixonados americanos de hoje, digamos assim. E ele tem um livro chamado Tijuca América, em que cada capítulo é uma memória do América, em cada capítulo é dedicado a um grande craque do América. E o Trajano me fez o favor de dedicar um capítulo ao Peralvo, como se ele fosse um craque verdadeiro do América. E só no final do capítulo ele entrega para o leitor que o personagem é fictício, porque até então a pessoa vai acreditando que o Peralvo é um jogador de verdade que jogou no América. Quer dizer, ele passou a integrar a galeria dos grandes craques do América de maneira oficial no livro do Trajano. Isso me deixou muito contente, cara. Eu acho que é a prova de que o personagem ganhou vida. Ele ficou maior do que você, maior do que o autor, né? E eu acho que essa é a ideia, essa é a realização máxima. Então, quando você pergunta do simbolismo, Rafael, eu acho que, assim, cada um pode tirar suas conclusões mesmo, e deve, mas sem, assim, tomando cuidado de não simplificar e de não reduzir demais. Um personagem que, assim, para ser bom, ele precisa ser muito complexo. E ele precisa ser muito contraditório, ele precisa ter vários lados, né? Então o simbolismo nunca é uma coisa só. E o Neymar, que você tem a pergunta que não quer calar lá. Eu estava com a esperança que vocês fossem esquecer essa. Olha, eu torço para que ele volte a jogar futebol lá, né? Que é uma coisa que ele não faz há muito tempo. O Neymar é um grande, imenso jogador de futebol, que está correndo seríssimo risco nessa altura de encerrar a carreira dele sem jamais ter cumprido a promessa, né? É artilheiro da seleção e tal, mas isso, enfim, isso eu acho que não diz exatamente o que o Neymar conseguiu realizar. Ele conseguiu realizar muito pouco, se você considerar o gênio que ele poderia ter sido, né? E ele poderia ter sido, com certeza. É um talento absurdo. Mas uma pena que ele, enfim, não tenha conduzido a carreira dele de maneira sempre correta. E eu acho que ele pode pagar um preço alto por isso,
Não é à toa que ele está no Santos com essa idade. Um jogador como ele não poderia estar de volta no futebol brasileiro com essa idade. Está cedo, né? Está cedo. Eu acho que é um sinal de decadência, com todo respeito ao Santos. Estou falando da realidade socioeconômica do futebol brasileiro. Tá? Não estou falando do clube. O Clube Santos é imenso, é gigantesco, um dos maiores do mundo. Mas a realidade socioeconômica do futebol brasileiro hoje é tal que, assim, eu diria a mesma coisa se o Neymar fosse jogar no Flamengo ou no Palmeiras, onde quer que fosse. Não é para ele estar aqui agora. Ele só está aqui agora porque ele não soube conduzir bem a carreira dele para realizar aquele talento indiscutível, lindo, espetacular que ele tem. Mas, assim, não custa a gente torcer para que finalmente, quem sabe, se reencontrando com o Santos, ele se reencontre com alguma alegria aí primordial que faça ele voltar a ser o Neymar. Eu quero fazer uma pergunta sobre a questão da leitura no país, dos não leitores, como diz o teu colega lá, Rui Castro, mas eu queria ver se o Edir quer falar ainda da obra mais um pouquinho, para daí a gente ir para um outro assunto. Não sei se o João quer falar do drible ainda. Eu quero. É que me chamou a atenção essa pergunta sobre o Neymar, e eu fiquei pensando, né, a respeito dessas simbologias que nós, leitores, acabamos atribuindo, né, aos personagens, para além daquilo que eles representam numa mitologia mais universal, assim. E, bom, realmente o Peralvo, ele parece representar bastante metaforicamente um sonho de Brasil abortado pela brutalidade da ditadura, né? Tanto que o fim de carreira do Peralvo é realmente, né, vamos dizer, resultado, é consequência de um ato brutal, literalmente, né? Ele é espancado, praticamente ele fica, né, aleijado por conta disso. Mas o Neymar, se a gente fosse, será que dava para fazer uma obra com o Neymar sendo a representação metafórica de um aborto também, vamos dizer, de um Brasil que sonha em ter o seu lugar, mas que acaba não realizando isso por conta já das circunstâncias desse contexto neoliberal, desse contexto em que o capital parece falar mais alto do que as nossas potencialidades criativas, em que existe uma, né, vamos dizer assim, uma drenagem de toda a nossa criatividade, da nossa força para, né, para fora, e a gente não consegue usufruir disso aqui para nós? Será que dava um novo romance, Sérgio? Não sei se demandaria muito tempo, uns 17 anos, não sei. Não me deseje isso. Eu acho que dá sim, Edir. Acho que dá. Só não sou eu que vou escrever, mas com certeza dá. Eu acho que o Neymar é a cara desse novo futebol. E de como o Brasil se coloca nesse novo futebol. Ou pelo menos assim, talvez não tenha que ser necessariamente assim, e eu acho que essa geração que vem em seguida ao Neymar aprendeu algumas coisas, aparentemente, e está propondo o jogo de uma maneira um pouco diferente, né? Se a gente pegar o Vinícius Júnior, por exemplo, que é um excelente jogador, um craque, sem dúvida, não exuberante como era o Neymar, nunca, assim, não é um gênio que o Neymar poderia ter sido, mas é um baita do jogador. E o Vinícius já é um cara que se coloca politicamente, é um cara que está com uma visão bastante clara sobre o papel dele na luta antirracista. Acho que aí já é um outro momento que talvez aponte para um amadurecimento dessa rapaziada, né? O Neymar talvez seja o último dos grandes deslumbrados, né? das mega estrelas absolutamente deslumbradas com o seu poder, com a sua capacidade de fazer dinheiro numa escala absolutamente insana. E é muito difícil, imagino que seja muito difícil conciliar esse tipo de coisa com uma carreira de atleta. Eu acho que o Neymar acaba sendo o símbolo de um modo de compreender o futebol que tem muito a ver com os nossos tempos, mas que eu espero que não seja o modo
definitivo de colocação do jogador brasileiro nesse mercado. Eu acho que não é. Eu acho que a gente pode conseguir, por mais que a gente esteja num papel de exportador de mão de obra, e está mesmo, e não vejo muito como reverter isso a curto prazo, pelo menos, a gente não precisa necessariamente ser um exportador de mão de obra deslumbrada com uma visão neoliberal do futebol, digamos assim. Você pode entrar nesse jogo de outras formas. Quer falar alguma coisa, João? Eu queria entrar na pergunta da questão da pesquisa retratos, da leitura, mas não sei se você quer pegar o gancho para fazer alguma coisa aí. Eu queria só não deixar passar, se ele pudesse responder rapidamente essa pergunta aqui do Chico, sobre o papel da crônica de futebol na sua formação. Tem algum cronista, para além do Nelson Rodrigues, que te influenciou? Olha, na crônica de futebol tem o irmão do Nelson, Mário Filho, que é brilhante, que foi muito importante para o drible, para o projeto do drible. Não é à toa que ele está na epígrafe, com um trechinho do livro O Negro no Futebol Brasileiro, que é um livro que eu recomendo muito. Tem o Paulo Mendes Campos e tal, mas, assim, na verdade, a crônica foi muito importante para mim, a crônica do Rubem Braga, do Fernando, do Sabino, dos grandes cronistas, né? Tinha uma coleção chamada Para Gostar de Ler, que reunia crônicas voltadas para jovens, para estudantes e tal, justamente para fazê-los gostar de ler. O título da coleção já dizia tudo. E eram muito bem escolhidas, eram assim, aquele pessoal, aquele jeito de lidar com a língua portuguesa, tinha uma simplicidade, mas ao mesmo tempo uma riqueza e tal, foi muito importante para mim, para além da crônica de futebol, né? A crônica brasileira num sentido mais amplo mesmo. Bom, pegando esse gancho então, que você falou que foi importante na tua formação, a gente teve agora recentemente a pesquisa Retratos da Leitura, né, que até o Rui Cássio escreveu sobre isso, sobre o país de não leitores, né? Pela primeira vez nessa série histórica a gente teve mais não leitores do que leitores, lembrando que leitor ou não leitor é um livro ou um trecho de um livro. Então, ou seja, a gente está num país de não leitores. Eu acho que vai ser uma pergunta do tipo dos humoristas lá, qual é o limite do humor? Mas eu queria saber como é que a gente incentiva, pelo amor de Deus, mais a leitura no nosso país. Como é que você faz em casa, Sérgio Rodrigues? Olha, em casa eu dei sorte, os meus filhos leem, os dois gostam de ler. Cada um na sua praia, mas eu tenho 2 filhos, um de cada sexo, e os dois gostam de ler. Eu acho que isso aconteceu basicamente pelo exemplo. Assim, tinha livro em casa, eles viam o pai lendo, viam a mãe lendo e achavam que isso era uma coisa legal. E eu acho que foi isso também que me transformou em leitor, né? Eu acho que quem faz um leitor é um outro leitor. Quer dizer, você, de alguma forma, pelo exemplo, você comunicar que aquilo ali pode ser um grande prazer, pode ser uma grande aventura, né? E eu acho que o mesmo acaba acontecendo com professores. Os professores que conseguem formar bons leitores são os que são também apaixonados por ler, né? Se um professor não é apaixonado por ler, dificilmente ele vai conseguir que alguém leia, porque não tem como você transmitir algo que você não sente, né? Agora, como transformar isso numa política pública, uma política de Estado, aí eu não sei, porque é muito complicado. Eu acho que passa pela educação, por bibliotecas, eu acho que as bibliotecas são absolutamente imprescindíveis, mas não basta você ter uma biblioteca, né? Você precisa transformar a biblioteca num lugar vivo. Eu fiz já 2 vezes um projeto da Secretaria de Cultura de São Paulo, ou Secretaria de Educação de São Paulo, em que eles levam escritores para viajar por bibliotecas do interior do estado. Chama-se Viagem Literária o projeto. E é muito interessante porque você vai a cada dia você visita uma cidade, cidades do interior, algumas pequenas, outras médias,
E aí você tem atividades na biblioteca, você dá um curso na biblioteca, você dá uma palestra, enfim. E as escolas locais são envolvidas, são convidadas. E é muito impressionante como você, de uma cidade para outra, havia diferenças imensas. Você chegava numa cidade e não tinha... a sua visita não interessava a ninguém, apareciam 2 ou 3 gatos pingados ali para te ver. Você chegava na cidade seguinte, a menos de 100 quilômetros da anterior, do mesmo tamanho, e tinha uma biblioteca vibrante, cheia de alunos para te ouvir. Qual era a diferença entre aquelas 2 cidades? Era, em geral, a pessoa encarregada da biblioteca, a bibliotecária. Em geral, é uma mulher, por isso eu estou usando o gênero feminino, mas poderia ser um homem também. Poderia ser uma pessoa de qualquer gênero, inventado ou por inventar. A paixão daquela pessoa é que fazia a biblioteca andar. Não basta você ter um lugar cheio de livros, né? Eles precisam ganhar vida, e quem dá vida a isso, quem dá vida a esse templo de leitura e tal, que é a biblioteca, é alguém que seja apaixonado por leitura e que seja apaixonado por propagar o vírus da leitura. Eu acho que esses profissionais tinham que ser muito valorizados. Talvez fosse um começo de política pública, chamar todas as bibliotecárias e bibliotecários do país para uma grande conversa e ver o que eles estão precisando para trabalhar melhor. Legal, Sérgio, muito legal. A gente já está se encaminhando para o final, a gente tem mais aí uns minutinhos. Meninos, vocês querem? Eu tenho aqui uma brincadeirinha que eu queria fazer no final, mas eu queria passar para vocês aí, ver se vocês querem fazer mais uma última pergunta aí. Não sei se a audiência está também tendo algumas dúvidas. Vai, Edir. Olha, eu queria só dar uma dica para a galera que vai fazer a leitura ou a releitura de O Drible, já que é o 2º ano consecutivo que nós temos essa obra no programa da UFPR. O Sérgio falou da relação ali com Macunaíma, né? E uma das coisas mais deliciosas do livro também, entre muitas outras relações que fazem com que o livro não seja apenas sobre futebol, ele é um livro sobre linguagem, ele é um livro sobre brasilidade, ele é um livro sobre política, ele é um livro sobre questões que tocam várias identidades, mas fiquem atentos para as intertextualidades, né? Então, além da relação com Macunaíma, investigue o livro, percebe com calma, com atenção, as outras referências literárias, né? Quando eu falei ali que o livro é uma dessas oportunidades preciosas de ler o Brasil, o livro do Sérgio, O Drible, é uma oportunidade preciosa de ler o Brasil, isso também no que diz respeito à literatura brasileira e aquilo que há de mais essencial nela. Macunaíma, Machado de Assis, Nelson Rodrigues. Faz a tua leitura e vai buscar essas relações de intertextualidade. Essa é só a dica do prof aqui, para você fazer uma melhor leitura do livro. A gente vai ter a oportunidade de conversar isso também no nosso Clube do Livro ao longo do curso das obras. Mas é isso. Maravilha! João? E a gente tem que separar, esse ano a gente separa melhor para mandar para o Sérgio os textos que os alunos fizeram, né, sobre outros gols, né, aquele exercício lá. É você verdade. Fez. Vou compartilhar. A gente fez um exercício, Sérgio, sobre pegando outros gols, né, e os alunos teriam que produzir daí a sua descrição, né, como foi a sua do gol que o Pelé não fez. Olha que legal. As jogadas para exercitar aí o texto literário também. Gostaria de ver isso, Cândice. Vou passar para você, Sérgio, vai ser no final do semestre, eu passo para você, com certeza. Bom, para a gente finalizar aqui, Sérgio, eu tenho um quadro que a gente faz aqui no nosso podcast, que é o quadro Cecília Meirelles, é o Isto ou Aquilo. Então eu jogo 2 ideias e você vai escolher uma delas, e eu vou pedir para o Edir e para o João também participarem aqui do joguinho da brincadeira. A gente adapta aí para cada um. Então vamos começar aqui. Silvio Almeida ou Damares Alves? Estou brincando, não estou brincando. Não é isso. Não é isso. Escrever ficção ou jornalismo, Sérgio? Ficção. Edir, daí a gente pode colocar no ler ou escrever como você quiser. Tem alguma dúvida? João? O meu ganha-pão vem dos jornalistas, né? Porque eu trabalho com redação.
mas com certeza a ficção é bem mais legal. Escrever à mão ou no computador? Nossa, quando você falou que você era dos anos 60, que você era muito velho, eu aqui me coloquei aqui nesse cenário também. Escrever à mão ou no computador, Sérgio? Computador. Computador. Edir, vocês são meninos? Celular. Celular, tá vendo? São crianças ainda. João também, né? O Imagina. meu é só no computador. O dedo vai mais rápido. Machado de Assis ou Guimarães Rosa, Sérgio? Machado. Edir. Alguma dúvida? Machado. João. Machado. Clássicos da literatura ou novos autores, Sérgio? Os dois. Os dois? Não dá para ter um sem o outro. Vai. Edir. Pode? Pode. As duas coisas. Não tem como prescindir mesmo. João. Também, vamos junto aí, né? Tem que ter os dois. Jornal impresso ou digital, Sérgio? Você lê jornal impresso ainda? Que nós somos dessa época. Eu resisti durante muito tempo, mas parei finalmente. Eu me rendi ao digital por completo. Assim. Eu ainda fazia questão de receber o jornal até um ano atrás, mas eu achei que tinha dias que eu nem abria mais o jornal, era um acúmulo de papel absurdo. Infelizmente, assim, eu sou um cara formado pelo jornal de papel, adoro, sempre adorei, mas infelizmente eu acho que é uma coisa que está de saída, né? Está acabando mesmo. Edir. Namoro virtual ou relação física? Eu quero tocar, eu quero papel ainda, enquanto for possível. João. Eu tô na do Sérgio aí, só que o meu faz aí uns 12, 13 anos que eu cancelei a assinatura do papel. É só no digital mesmo. Que, enfim, também acumulava o papel só. Sérgio, futebol arte ou futebol resultado? Bom, eu eu vou problematizar a pergunta, porque eu acho que essa dicotomia é falsa. Mas se tiver que escolher, eu fico com futebol arte. Edir. Futebol arte, sem dúvida. João. Futebol arte, né? Do que estamos precisando hoje. Já que não tem resultado, que seja a arte pelo menos de volta, né? Falando em arte, Sérgio, essa é difícil. Ainda estou aqui ou Central do Brasil? Ainda estou aqui. Edir. Ficou difícil, hein? Central do Brasil. João. Também é difícil, né? Não sei se pelo momento, mas o Central do Brasil me doeu mais, assim, na época. Fernanda Torres ou Fernanda Montenegro, Sérgio? Não, isso eu não posso responder. Vai te comprometer, é verdade. Edir. Essa é uma pergunta absurda, assim, sem uma não haveria outra. Então, né? As duas são lindas. Porque ela da literatura contemporânea ou clássica, né? É verdade, é verdade. Sacanagem. João, consegue? Não tem como. Eu tô nessa aí. Uma já fez tanto e a outra ainda fará muito mais, né? Vou começar com o Edir agora. Edir, Murilo Filho ou Neto? Murilo Filho, é genial. João. Vamos de Neto para votar em todos. E agora o Sérgio? Não, eu acho como o Neto é um cara da minha geração, ele é meio que uma versão mais abobalhada minha, né? Meio que um alter ego abobalhado. Assim. O Murilo Filho, como um tremendo de um vilão, é um personagem muito mais divertido de escrever. Eu me diverti bem mais escrevendo o Murilo Filho do que o Neto. Legal, é muito maravilhoso mesmo. Pra gente, então, finalizar, a gente sempre dá uma dica de campeão aqui no final. Óbvio que a nossa dica é o Drible, o livro maravilhoso do Sérgio Rodrigues,
Mas, Sérgio, você tem alguma dica de alguma coisa que você está lendo, está escrevendo, enfim, já lançou, para a gente poder adquirir um filme, uma série, algo aí que você queira dividir com a gente para ampliar o repertório dessa nossa audiência? Olha, eu posso fazer uma propaganda, mas só que o livro ainda não saiu. Eu já entreguei para a editora e sai em julho, portanto, vale ficar atento. O julho não está longe, daqui a pouco chega. É um livro que eu estou publicando pela Companhia das Letras, chamado Escrever é Humano. É um livro de não ficção sobre escrever literatura. Quer dizer, uma tentativa de compartilhar com as pessoas algumas coisas que eu aprendi, que eu tive que aprender para conseguir escrever romances e contos e tal. É um livro que esse me tomou menos tempo, mas de certa forma ele me tomou a vida inteira, porque é meio que um balanço assim de coisas que eu tive que aprender ao longo do tempo, né? Então eu tô bem contente com ele. E para citar um livro que as pessoas vão encontrar agora na livraria, não é o caso desse, esse vai demorar uns meses ainda. Eu recomendo o livro da professora Lígia Gonçalves Diniz, chamado O Homem Não Existe, que a Lígia é uma grande crítica literária da nova geração brasileira, e O Homem Não Existe é uma reflexão muito interessante sobre a literatura dominante do século XX, que é a dos escritores homens, brancos, enfim, que ela leu muito e que ela hoje encara de uma perspectiva um pouco mais crítica e tal, mas sem renegar esses caras, sem renegar essa herança de leitura que ela teve. A Lígia escreve muito bem, com uma linguagem ensaística, não pesada, não acadêmica, um livro muito bacana de crítica literária recente. Esse saiu no final do ano passado. Maravilha, Sérgio, muito obrigada pela tua participação. Edir, quer fazer a finalização aí? Não, só agradecer essa oportunidade deliciosa, e a Juliana ali disse que queria um livro autografado. Eu acho que todos nós gostaríamos, mas só se o Sérgio viesse aqui para Curitiba, quem sabe? De repente, para lançar o livro, né? Para lançar o livro, quem sabe ele estará aqui em julho, por aí. Olha, eu tenho muita vontade de lançar o livro aí. Eu sempre tento fazer lançamentos em Curitiba. Eu gosto muito de Curitiba, tenho amigos, grandes amigos em Curitiba. Então, se possível, com certeza, a gente faz o lançamento do livro novo aí sim. E aí a gente tenta divulgar o máximo que puder nas redes e tal, para todo mundo ficar ligado. Agora, de qualquer modo, é muito provável que eu vá a Curitiba no segundo semestre para falar de O Drible para uma plateia de estudantes. Então, a gente teria uma segunda chance aí também. A gente avisa. Valeu, Sérgio. Deixa eu só dar a dica, não? Vai lá, dá a dica. E são as colunas do Sérgio, né? É verdade. São realmente muito boas, sabe? É uma reflexão acurada, tem sempre boas intertextualidades, como o Edir chamou a atenção para o livro, nas colunas também, fina ironia, né? Então tem que ler com atenção, senão algumas coisas passam batido, e uma reflexão muito boa de tudo. Do ano passado, assim, é sempre difícil escolher uma, mas a coluna que você fez, comentando a reação à charge do Jean Galvão lá, sobre o desastre no Rio Grande do Sul, para mim foi primorosa, né? Consegui colocar a bola no chão, já que está tanto de futebol, assim, falou, calma aí, né? Não é tanto assim. Então são realmente textos excelentes e que nos ajudam muito nessa tarefa de ensinar. Valeu, Sérgio. A gente se vê aqui em Curitiba, então, na tua palestra, na divulgação do teu livro, nas redes sociais, no jornal, a gente está sempre te acompanhando. Obrigada por estar aqui com a gente. Valeu, Cândice. Muito obrigado. Obrigado, João. Obrigado, Edir. É um prazer enorme conversar com vocês. Galera, obrigada pela participação, pela audiência. Siga nos acompanhando aí nas redes, vai ficar gravado aí para vocês. E a gente se vê no próximo Papo de Copiar. Tchau, galera. Até mais.